Hoje nós vamos falar sobre a parábola do tesouro escondido no campo. Ela está no versículo 44 do capítulo 13. É um versículo só. Então vamos ao texto. O reino dos céus é também semelhante a um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, mas o esconde de novo. E cheio de alegria, vai, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. Como é que você entendeu esta parábola? Vamos aprofundar nisso aí. Mateus ele não acrescenta lá muitas coisas que facilite a nossa compreensão. Parece até que ele não entendeu, escreveu lá porque ouviu Jesus dizendo, mas talvez não tenha escutado tudo. O fato é que, por um versículo, isso parece mais uma manchete. Sem uma informação suficiente, a nossa mente fica assim, como que liberada, de certa forma, para especular sobre o assunto. Contudo, nem Mateus, nem os outros evangelistas escreveriam nada que não fosse inspirado por Deus, né? Ou que não fossem úteis para a evangelização dos povos, especialmente dos judeus, né? Que era o público-alvo do evangelista Mateus. É claro que ele tinha um objetivo em mente, a ponto de achar que qualquer acréscimo nessas palavras de Jesus pudesse prejudicar a mensagem do Mestre. Talvez por isso não tenha escrito em que circunstância, por exemplo, o tesouro foi achado, né? Se foi pela pregação da palavra ou foi por estar presente em alguma dessas viagens que eles fizeram e que Mateus estava presente, né? Etc. Por isso, a nossa mente fica livre para uma lectio divina, onde nós colocamos os personagens que queremos e quantos queremos, né? Num set assim de filmagem, vamos dizer assim, né? E a gente faz o filme ao nosso gosto. Não é isso? Tá bom? Então, no filme, nesse filme imaginário, o ator, né, principal, aquele que achou o tesouro, ele vive 3 momentos de grande expectativa e suspense. Só para, enquanto a gente não chega nesses 3 momentos, explicar um pouco o que seria a lectio divina. Lectio divina significa leitura orante, né? É um método de oração, reflexão e contemplação praticado pelos católicos desde o tempo dos antigos mosteiros, né? Beneditinos, que também tinham lá os cartuchos, né? Isso é que chamamos lectio divina, é uma leitura orante, uma reflexão sobre aquilo que você está lendo. Tá bom? Deu para entender, né? Então vamos para frente. E então, quais foram esses momentos? O primeiro, que foi o encontro do tesouro. O segundo momento foi a venda de alguns bens, né? Ou todos os bens que ele tinha, para ter o dinheiro necessário para a compra daquele campo. E o terceiro, esconder o seu tesouro. Comprou, agora eu vou esconder. O certo é que ele encontrou esse tesouro no local que não lhe pertencia. Para estar ali, ou ele foi convidado ou entrou lá sem permissão. Vai acompanhando aí. Ele foi atraído por algo muito grande. E agora eu vou mexer um pouquinho a sua imaginação. Para você, o que era mais importante? Era o campo ou o tesouro? Você é que vai responder. Reflita um pouquinho. Esse moço, ele agiu honestamente escondendo o tesouro, enquanto ia buscar lá o dinheiro para comprar? Moralmente falando, eu diria que sim. Ele não levou nada para casa do que não era seu. Então, do ponto de vista ético, ele não pode ser condenado, né? Pois o proprietário daquele campo não via aquilo como um tesouro. Quantos e quantos anos, séculos, aquilo já não estava ali? Quantos de nós temos, desde o nosso nascimento, verdadeiros tesouros em nosso campo, né? Aqui, no nosso coração, e não ligamos a mínimo para eles? Quantos dons, talentos Deus nos deu e a gente passa a vida toda sem saber nem que existia? Pois é, esses tesouros são os dons que Deus nos dá. E lembremos da parábola dos talentos, né?
Você lembra dela? Ela está lá em Mateus 25, versículo 24 a 29. Diz o seguinte: Senhor, disse-lhe ele quem? Aquele homem para quem Deus deu o talento. Sabia que és um homem duro, que colhes onde não semeastes e recolhes onde não espalhastes. Por isso tive medo e fui esconder teu talento. Tesouro, né? Teu talento na terra. Eis aqui, toma o que te pertence. E aí o Senhor respondeu para aquele servo, né? Servo mau e preguiçoso, sabias que não colho onde não semeei e que recolho onde não espalhei. Devias, pois, levar meu dinheiro ao banco, e à minha volta eu receberia com juros o que é meu. E disse lá para os outros, né? Tirai-lhe esse talento, tesouro, e dai-o a quem tem 10. Dar-se-á ao que tem e terá em abundância. Mas ao que não tem, tirar-se-á mesmo aquilo que ele julga ter. Entendeu? Evidentemente que Mateus quer nos mostrar o valor de pertencer ao reino de Deus, com todos os seus valores mostrados por Jesus. É claro que esse tesouro não caberá nunca num campo físico nem mental. Ele tem que ser compartilhado, ele precisa urgentemente ser compartilhado. Lembremos da passagem que Jesus ilustra essa situação. Jesus disse: ninguém acende uma lâmpada e a põe em lugar oculto ou debaixo da amassadeira, mas sobre um candeeiro para iluminar os que entram. Então, Deus nos dá os tesouros, os talentos, para que a gente vá, saia e multiplique essa riqueza. Não estou falando aqui de dinheiro, não, falando de riqueza, da palavra, de conhecimento, dons. Então, eu vou aqui, meu irmão, lhe provocar de novo. Durante a nossa vida, nos transformamos em vários eus, né? Então, a metamorfose é, às vezes, até corriqueira. Então, para ficar no exemplo dessa parábola, eu diria que ora nós somos o dono do campo, ora nós somos os compradores do campo, ora passamos muito tempo como proprietário, ora passamos muito tempo querendo comprar, e algumas vezes nos colocamos como indiferentes. No caso dessa indiferença, é como se as coisas de Deus atrapalhassem o nosso dia a dia, né? Atrapalhassem os nossos negócios, o nosso emprego, as nossas famílias, etc, etc. Então, por que esse tesouro é tão precioso e o campo que ele consagra? Esse tesouro é a palavra anunciada por Jesus. Olha, gente, nós estamos longe de saber o seu verdadeiro valor. Esse campo pode ser o nosso planeta e podemos ser anunciadores do valor desse tesouro. Deus já havia ordenado que Moisés anunciasse isso ao povo escolhido. Vamos recordar aqui Êxodo 19, 5 a 6. Agora, pois, se obedecerdes a minha voz e guardardes minha aliança, sereis o meu povo particular entre todos os povos. Toda a terra é minha, mas vós me sereis um reino de sacerdote e uma nação consagrada. Tais são as palavras que dirás aos israelitas. E aí? Será que os judeus seriam os donos daquele campo? Que tinham um tesouro imenso e nem sabiam que existia? Será que os cristãos, né, foram os compradores daquele tesouro que chegaram lá, viram que tinha um tesouro imenso e enquanto iam comprar, guardaram aquele tesouro? Pode acreditar, gente, que o homem que não sabe distinguir um rubi, ou então um diamante, ou uma esmeralda, em seu estado bruto, ou seja, sem estar lapidado, atrapalhado, ele certamente nunca vai poder avaliar o seu tesouro. Ele nem sabe que aquilo vale alguma coisa, quando no fundo, ele tem uma fortuna. Então, de certo modo, o dono daquele campo não sabia ou não acreditou que possuía um tesouro. O nosso apóstolo Paulo, ele ia todos os sábados à sinagoga para falar da Boa Nova. Você lembra? Quando ele se converteu, começou a pregar. Ele bem que tentou convencer os judeus e os gregos do grande valor daquele tesouro. Mas eles tinham seus corações tão endurecidos
e repudiaram o evangelho até com brutalidade, preferindo a lei. Paulo, então, num determinado dia lá, ele sacudiu as vestes e decidiu: o vosso sangue caia sobre a vossa cabeça. Tenho as mãos inocentes. Desde agora vou para o meio dos gentios. Nós que éramos os gentios, nos tornamos luz do mundo, conforme a determinação do próprio Jesus Cristo. Como ele disse lá em Mateus 5, no versículo de 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique vosso Pai que está nos céus. Se entenderam? Vamos dar graças a nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aqui nós vamos abrir um tópico e dizer: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Pois é, meus irmãos, vamos falar um pouquinho sobre riqueza. Como é que ela pode mexer com a nossa vida ou não? Muitas vezes, o que procuramos são riquezas materiais e terminamos esquecendo da graça de poder servir, de ter nossas orações atendidas. Quase sempre nós esquecemos que o tempo de Deus é diferente do nosso. Uma grande riqueza no reino de Deus, por exemplo, é a paciência. E às vezes nós gastamos um tempo precioso da nossa vida em busca de uma riqueza inútil, da qual só usufruímos na nossa rapidíssima passagem por esse mundo. Então nós nos perdemos sempre quando nos sentimos maiores, por exemplo, que os nossos irmãos pobres. Veja esse texto: não invejes a glória nem as riquezas do pecador, pois não sabes qual será a sua ruína. Veja só, eu não condeno a prosperidade de quem quer que seja. Nem Deus condena. Nem os bens que eles acumulam devido ao trabalho duro e intenso durante toda a vida deles. Nem a herança que eles receberam dos pais, dos seus antepassados. Mas eu te pergunto, em que consiste a riqueza? No nosso mundão aqui, o mundão dito secular, a definição de riqueza é essa. É a qualidade do que ou de quem é rico. Abundância de bens, de fortuna e de valores, ostentação, luxo. É sinônimo de exuberância, abundância, opulência, fortuna. Então, vamos falar da verdadeira riqueza, daquele tesouro que permanece eternamente. Porque essa riqueza que eu acabei de falar aqui é a mesma que o Epulão também tinha, né? E depois você viu o fim dele lá, tentando trocar de lugar com o lado. Não, você nem vê, você vem para cá, nem você vai para lá, viu? Se vire. Então, outro tópico. Por quais tesouros você está lutando? Salomão, o grande rei Salomão, foi um dos homens mais ricos de todos os tempos. Esses ricos embriões não tinham nem 1% do que ele tinha. Então ele superou em muito o seu pai Davi, em bens, né? Davi, na frente dele, não tinha nada. E, além disso, ele foi o grande construtor do templo de Jerusalém. Ele foi muito feliz quando ouviu de Deus essas palavras: pede o que desejas que eu te dou. Segundo Crônica 1, versículo 7b. E aí Salomão, ele poderia pedir o que bem entendesse, né? Se fosse hoje Deus perguntando para muita gente hoje, ele disse: não, me dê um barco, um iate, não sei o que, um apartamento, não sei de quantos andares. Mas Salomão, sábio como era, né, foi humilde e fez o que a maioria de nós com certeza não faria. Ele pediu sabedoria. Veja essa historinha no segundo livro de Crônicas, no capítulo 1, no versículo de 8 a 10. Em algumas Bíblias, esse nome crônica pode ser chamado de Paralipômenos, certo? Então, Deus se alegrou muitíssimo com o pedido de Salomão e disse para ele: já que esse é o desejo de teu coração e não me pedes nem riqueza, nem tesouros, nem glória, nem a vida de teus inimigos, como Davi fazia, nem uma longa vida, mas me pedes sabedoria e inteligência, a fim de bem governar o povo do qual eu te fiz rei,
Pois bem, a sabedoria e a inteligência ser-te-ão concedidos, mas também riquezas, tesouros e glória, mais do que jamais possuíram os reis, teus predecessores, e que jamais possuirão teus sucessores. Isso está em 2 Crônicas, no capítulo 1, nos versículos de 11 e 12. Mais um tópico. O tesouro na casa do justo. Então, diz lá em Provérbios 15, no versículo 6, o seguinte: na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. O homem e a mulher que agir com justiça, ele desfrutará certamente de uma vida tranquila e pacífica. Certo? Se é que ele gosta disso. Né? Porque tem gente que gosta de agitação mesmo. Ele nasceu com loucura na cabeça, não tem quem faça. Mas existem aqueles que são desonestos e são perversos, cujas necessidades nunca são saciadas. Né? E por isso eles continuam a ser perversos e continuam a ser desonestos. Ser justo faz a diferença. Salomão ensinou que os bens intangíveis, né? Aquele que não se pega, como assim o amor, a justiça, eles são mais e bem superiores do que os bens tangíveis, né? Como o dinheiro, imóveis, móveis, né? Uma vida de luxúria, etc. Então, ele mostra com frequência a superioridade das graças e os ensinamentos e preceitos de Deus de tal maneira que somente um homem duro de coração não conseguiria enxergar. Isso aí tem algumas passagens que eu vou até colocar aqui no rodapé para vocês pesquisarem depois. Os homens justos podem até não ter bens e dinheiros neste mundo, mas Deus vai abençoar esse povo com favores muito maiores, tanto nesta como na vida vindoura. Vou colocar também mais esses passagens para você olhar depois com mais tempo. Os avarentos, eles vivem conflitos existenciais, né? E passam lá boa parte de suas vidas pensando em como ganhar mais. E a outra parte da vida deles ficam pensando em como não perder aquilo que ganharam. Se atormenta para ganhar, se atormenta para não perder, certo? Então os seus sonos são muito difíceis, né? Os relacionamentos familiares é bastante pobre. A certeza da brevidade de suas vidas lembra-lhes de que em algum momento terão que deixar tudo que conseguiram para ser administrado por aqueles que ele entende que não tem condições de administrar. Mas acontece que ele vai. Ele não vai virar pedra. Né? Ele vai. E aí? Vai ficar com aqueles que talvez nunca nem tenham se interessado. Fez uma fortuna para os outros. E ainda vai chegar lá. Cadê minha mansão aqui? Não. Mansão não, meu amigo. Olha, eu não faço um comentário contra a riqueza. Pelo contrário, eu faço um comentário contra a pobreza daqueles que pensam que possuem uma imensa fortuna. Pobres homens. Vamos lembrar desse texto. Conheço as tuas obras, não és frio nem quente. Oxalá fosses frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Pois dizes, sou rico, faço bons negócios, de nada necessito. E não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro provado ao fogo para ficares rico, roupas alvas para te vestires, a fim de que não apareça a vergonha de tua nudez, e um colírio para ungir os olhos, de modo que possas ver claro. Apocalipse 3, no versículo 15 a 18. Pois bem, irmãos, um versículo só. Imagine você. Vamos refletir mais sobre a nossa meta. Que meta, Robson? Estabeleçamos qual a meta que devemos atingir ou conquistar. A riqueza não pode lhe sufocar. Todo o dinheiro acumulado, ele precisa de ter uma dimensão social. Então, qual é a meta?
A meta é: procure seu bem-estar e quando conseguir algo além daquilo, lembre-se dos miseráveis, daqueles que de alguma forma precisam de ajuda. A gratidão dessas pessoas, olhe só, pode abrir as portas do céu para você. A gratidão dessas pessoas pode abrir a porta dos céus para você. Ou seja, eles se sentem amparados por você e começam a interceder, começam a orar para você. E para orar não precisa dizer com palavras não. Só a satisfação deles em estar sendo atendido aqui na terra por você, cara, representa para você uma oração de intercessão. Tá bem? Shalom do Pai.